O que a filosofia, a ciência e a religião têm a ver com o envelhecimento? O que ela pode contribuir para uma longevidade saudável? Esse é o tema que hoje nós vamos explorar um pouquinho com a presença de uma pessoa que muito nos honra estar aqui, doutor Alexandre Rosenwald, médico, psiquiatra, acupunturista, que tem também uma especialização em homeopatia e que vai aqui nos brindar com uma visão não só dessa parte médica, mas também a parte espiritual, porque ele tem uma também participação muito importante na Sociedade Teosófica, que tem mais de cerca de 150 anos, foi de 1875, em que fala sobre essa questão. Como que a ciência, de forma comparada com a religião e a filosofia, pode contribuir para a maior fraternidade dos seres humanos e para a nossa vida. Portanto, estamos aqui com o Dr. Alexandre Rosenwald, que muito nos honra, e com aqui o meu parceiro de trabalho aqui do canal Longevidade Cast, que está no YouTube, está no Instagram e também está no Spotify, que é o Dátoli, que vai também fazer essa participação aqui conosco. E aí, Dátoli? Obrigado, Arnaldo. Estamos aqui animados para mais um episódio, dessa vez é o episódio 15, trazendo a presença ilustre do Dr. Alexandre. Temos um quadro, assim, a especialização dele, a área de atuação dele, dentro da realidade, daquilo que temos falado, né, que a jovialidade, as pessoas não devem se impactar muito pela idade cronológica, mas muito pela sua idade mental, a idade psicológica. Esse é o fator que puxa tudo, né? E esse papo de hoje nosso vai ter tudo a ver com esses aspectos aí, porque o que nós queremos é que as pessoas aproveitem. O fenômeno da longevidade está aí, né? O Longevidade Cast, aliás, a gente concebeu para isso, para tentar ajudar as pessoas a estar bem informadas, a refletir, a ponderar o seu estilo de vida, de maneira que esteja preparado da melhor maneira possível e aproveite o seu processo de envelhecimento, os seus 60 a mais, 70 a mais, 80 a mais, que se vive mais, mas vamos cada vez buscar viver melhor, né? E essas ajudas que a gente tem buscado, esses convidados ilustres, são nesse sentido aqui, para levar para quem nos acompanha, né, Arnaldo? Exatamente. Aqui, esse conjunto de informações, de achados, de experiência, de vivência, que possa contribuindo para todos nós, né? Mas muito obrigado, Alexandre, por ter aceito o nosso convite e a gente vai passar para as considerações iniciais, mas se eu puder, já nas suas considerações, já puder dar um papo assim, o que nós temos hoje de informação no geral, parece que é uma unanimidade geral, de observação, achando, todo mundo percebendo que há um crescimento muito grande de adoecimento mental, das doenças da alma, as questões psicossomáticas, e a gente sabe que isso é um entrave muito grande por todas as consequências que podem trazer. Se o senhor considera que isso é verdade, de fato, existe essa observação de que cresceu muito nos últimos anos, vem crescendo esses problemas. E aí, como é que o senhor vê isso? E vamos começar conversando por aí, não é? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Arnaldo, do Clóvis também, de estar nessa mesa aqui. Obrigado. É uma honra falar sobre longevidade. Eu acho que é uma obrigação nossa. Sabemos que a população do Brasil e do mundo está envelhecendo muito rapidamente. Deixamos de ser uma população de jovens para ser uma população de jovens adultos e agora também de idosos que estão em pleno vigor. E nós que já temos 60 a mais, 70 a mais como vocês, a gente tem que dar algumas dicas. Não exatamente uma receita de bolo, porque não tem receita de bolo. Cada um é o seu próprio caminho. Exato. E eu que já estou na Sociedade Teosófica há mais de 45 anos, já que eu fiz agora dia 29/9, 45 anos como membro da Sociedade Teosófica, é um prazer a gente procurar a verdade, né? O disco da Sociedade Teosófica, o lema da Sociedade Teosófica é exatamente esse: não há religião superior à verdade. A Sociedade Teosófica foi inaugurada, como disse o Arnaldo, há 150 anos atrás. Nós vamos ter um seminário internacional em Vancouver, no Canadá. Olha só. Sobre os 150 anos da sociedade. Eu estou lá há quase 50 anos, porque eu entrei em 78, mas meu diploma é de 1979. E essa busca da verdade a gente faz através da religião, da filosofia, da ciência e da arte.
né? Você que é um músico sabe que a música é fundamental para o ser humano. Sim. E na terceira idade, que é a idade talvez do florescimento, do amadurecimento da alma, é quando nós podemos desenvolver essas habilidades, aprender uma nova língua, aprender um instrumento musical, perfeito, aprender a jogar xadrez, aprender a jogar palavras cruzadas, impedem que a demência, como a doença de Alzheimer, possa progredir nesse indivíduo que está no 60 a mais, como vocês estão falando. Para que ele chegue no 70 a mais, 80 a mais, 90 a mais e 100 mais, com toda a sua lucidez. Nós tivemos numa conferência agora de um grande amigo em comum, Dr. Ulisses Riedel, que está completando agora 91 anos, dando palestras com todo vigor. Ele nem cabelo branco tem. É incrível, É impressionante como é que um ser que fala 1h30 sem parar e depois responde as perguntas com toda tranquilidade, esteja a postos, né? Então, é como diz o Vivekananda, como diz Yogananda, se aposentar é quase uma covardia agora. A gente pode se aposentar do emprego, mas não da vida. Isso. Não podemos nos aposentar da vida. Nós temos um trabalho em prol da humanidade. Temos que servir os outros seres. Ninguém pode adquirir conhecimento e ficar só para si. Ele tem que desenvolver e passar para os outros. Claro. Não é? A Blavatsky, ela criou uma escada de ouro. Não sei se vocês já ouviram falar da escada de ouro da Blavatsky. Não. Ela fala assim, vida limpa, mente aberta, coração puro, intelecto ardente, clara percepção espiritual. E assim ela vai falando de como você tem que se manter ativo para poder atingir a espiritualidade. Os grandes princípios, né? Os grandes princípios do discernimento, do desapego, como diz o budismo, trabalhar para ajudar a humanidade. Ninguém se torna um Buda e se desaparece por aí. Ele faz o voto do Bodhisattva. Ele viu maravilha das maravilhas quando ele se tornou um Buda. Ele falou assim, todos os seres são Buda. Então ele fica aqui com o voto de Bodhisattva para ajudar todos os seres a chegarem a ser um Buda. Você é um Buda em potencial, você, mas nós somos semente. Exato. Semente não dá fruto, a não ser com o tempo, com esforço, com a determinação. Exatamente. E para isso a gente tem que trabalhar, tem que adubar a terra. Isso. Tem que regar aquela planta e ela vai se tornar uma árvore florida, cheia de frutos. E isso está acontecendo, Alexandre, nessa questão trazida pelo Clóvis, o Dáttoli, se nesse momento da humanidade, da nossa experiência da atualidade, como que nós estamos enfrentando isso com toda essa bagagem espiritual que foi produzida ao longo de séculos e milênios? Como é que nós hoje, em que caminho que nós estamos? Está havendo mais ou menos adoecimento? Essa pergunta é excelente, Arnaldo. Porque, como Foucault disse, aumentou-se muito a qualidade e a transmissibilidade da informação. Hoje a gente sabe o que está acontecendo no mundo real no mesmo momento, em fração de segundo. Ou seja, a capacidade de comunicação aumentou, mas o ser humano ainda está uma ilha. Está todo mundo no seu celular, como ficava antigamente, de frente da televisão, de frente do jornal, e as pessoas não se comunicam. Então, houve um grande adoecimento mental que piorou muito depois da pandemia. Os consultórios estão lotados de pessoas com depressão, com burnout, com psicose e neuroses, como disse o nosso querido Clóvis aqui, Dáttoli, né, como ele gosta de ser chamado. Não, um nome adotado aí ao longo da minha carreira, da minha jornada. É um nome bonito também. Sobrenome italiano. Posso te chamar como você quiser, mas como o Arnaldo te chama de Dáttoli, vou tomar essa intimidade também para te tratar pelo teu sobrenome. Você também pode me chamar como quiser, Alexandre, Rosenwald. Não importam os rótulos, importa a essência. Claro. E nós temos que tratar essa essência do ser humano. As pessoas estão muito amedrosas. Estão com muito medo do futuro. Isso é ansiedade. E as pessoas que ficam presas no passado estão deprimidas. E não estão aqui agora. Por exemplo, esse momento aqui é único. Nunca mais vai se repetir. Exato. Nós podemos ter 1000 reencarnações, mas esse momento é único. Isso. Então a gente tem que aproveitar integralmente, tem que estar atento, tem que estar desperto. Buda quer dizer aquele que está desperto. E estar desperto é estar acordado, estar ativo.
O aposentado hoje não pode ficar numa cama, dormindo o dia todo, esperando a morte chegar, em frente à televisão, como diz o artista. Ele tem que estar ativo, ele tem que estar na academia, tem que estar andando, caminhando, fazendo esporte, indo a teatro, a cinema, tocando numa música, numa banda, como você faz. De preferência participando de alguma atividade social. Exatamente, fazendo a sua rede. Né? Indo na igreja, Isso. indo no clube, estando com os amigos, frequentando festas, dançando, se movimentando e fazendo um trabalho comunitário, voluntário, ajudando crianças, idosos, órfãos, viúvas. Todos nós temos que estar colaborando. O mundo hoje é cooperação, não é competição. Competição é violência. Não precisamos competir. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos diferentes, mas somos interligados. É o universo, o uno no diverso. Exatamente. Assim que a gente tem que estar. Conectados, interconectados. Anteriormente, antes do Arnaldo falar, o Dato ele falou que tudo é vibração. E a vibração está totalmente interligada. Nós somos todos seres interdependentes. Não temos que estar preocupados com a salvação da nossa alma individual. Temos que ajudar a humanidade como um todo, que é chamada a Grande Órfã pela Blavatsky, que foi uma das fundadoras do movimento teosófico e do movimento espiritualista no mundo ocidental. Foi ela a precursora que trouxe essas grandes verdades do budismo, do hinduísmo, dos Vedas, do zoroastrismo para o Ocidente. E aí, Alexandre, a gente pensa, né? Então, nesse contexto do adoecimento das pessoas adoecidas, amedrontadas, as questões mentais, os medos, etc. Tal, a gente vê que isso é um impedimento, comprometimento muito sério para que se possa aproveitar o processo de envelhecimento, né? Até podem viver mais, mas não estarão plenas, né? E o que a gente acha que as pessoas devem buscar é a plenitude. Então, para esse quadro, você tem alguma reflexão? Que palavra você poderia dizer para essas pessoas que não estão se sentindo bem, que se você for fazer uma análise psicológica, você vê que a pessoa já é um velho, a pessoa já abriu mão de um bocado de coisa, já não quer mais sonhar, já não quer se desafiar, né? Então, assim, vindo da sua pessoa, principalmente com a sua vivência, conhecimento geral e de vivência no âmbito da psiquiatria, né? Eu acho que deve ter alguma dica, algum conselho inicial, assim, já para as pessoas irem despertando. Então, para que estejam atentas. Antigamente, eu tenho 42 anos formado em medicina e tenho atuado na saúde mental nesse tempo todo, então já tenho alguma experiência. Se falava em depressão mascarada. Esse conceito não existe, né? Como também a profecia que se concretiza. As pessoas hoje têm muito medo do futuro. E o futuro são páginas em branco. Ninguém tem controle de nada. Ninguém sabe o que vai acontecer. Exato. Nenhum de nós sabe se vai estar vivo amanhã. Então, não vive plenamente o hoje, o aqui e agora. Elas estão sempre querendo controlar o futuro. E esse medo é que paralisa as pessoas. Esse medo é que torna as pessoas incapazes de viver. Elas estão sobrevivendo, mas não estão vivendo a sua plenitude, Dátoli. A grande parte. Então... É triste ver pessoas que ficam trancadas dentro de casa, ouvindo só notícias ruins, guerras, pestes, pandemias, novas doenças que estão aparecendo e ficam no consultório. Doutor, será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Quer dizer, as pessoas estão muito medrosas. E o medo cria a depressão. E a depressão traz angústia, traz ansiedade, que traz mais depressão ainda. Então, a depressão mascarada é aquela que, às vezes, a pessoa parece ter um rosto feliz, mas por dentro está sofrendo. Por dentro está se dilacerando, com medo. O que vai acontecer com a minha família, com meus filhos, com o meu negócio, né, com o meu emprego? As pessoas hoje vivem uma vida de muita instabilidade emocional. E essa depressão, no fundo, envolve um egoísmo. A pessoa só está preocupada com o seu umbigo, com as suas próprias preocupações. Os neuróticos anônimos falam muito sobre isso. Né? A depressão é um núcleo de egoísmo que a pessoa tem que erradicar. Eu tenho uma visão que eu gostaria que você pudesse, vamos dizer, comentar, que é a seguinte:
nós, individualmente, muitas vezes ficamos muito presos ao passado porque a gente não aceita a nossa história de vida, não aceita, por exemplo, a criação que tivemos dos nossos pais, o ambiente, as oportunidades que eventualmente não apareceram. Então a gente fica num processo de olhar para o passado de uma forma melancólica, de uma forma a que a gente tem um crédito com a vida. E essa dependência de não aceitarmos o passado faz com que a gente não viva o presente e também não façamos um projeto em relação ao futuro, que tem a ver com o propósito de vida, sentido da vida. Então, essas questões que eu chamaria de subjetivas, sutis, em relação à individualidade, à psique, não aceitando o passado e não tendo um propósito de futuro, talvez sejam nós importantes que na psiquiatria precisam ser, e na psicologia precisam ser, vamos dizer assim, esse nó precisa ser desatado. Como é que você vê isso? Passado e futuro. Eu vejo de uma forma muito simples, Arnaldo. Eu vou ser muito duro, mas eu vou ter que ser verdadeiro de acordo com a minha experiência. O passado está morto. Não podemos modificar o passado. O passado já morreu. E nós temos que traçar o passado como uma experiência que vai nos servir para o futuro. Mas somente isso, não dá para ficar revivendo o passado. As pessoas querem transformar o passado, modificar o passado. Isso não é possível. Uma pessoa de 60 anos querer viver como se tivesse um adolescente hoje, Sim. Isso não existe. Isso não quer dizer que você não possa pilotar uma motocicleta, ter um carro conversível. Não é isso que eu estou falando. É que a pessoa tem que viver o hoje. E o futuro são páginas em branco, que você pode ter infinitas possibilidades. Só que a gente tem que ter consciência que a idade que a gente tem. Mas a idade é do corpo, não é da alma. A alma é imortal. Ela vai ter muitas experiências ainda em outras vidas. Eu acredito na reencarnação, acredito no karma, acredito, então, que quem está envelhecendo são os meus veículos. Eu tenho que cuidar do bem. O Walt Whitman falava que esse veículo aqui, físico, emocional e mental, ele está alugado para mim. Nem a mim me pertence. Nada me pertence. Então a gente tem que cuidar dele bem, porque vai ser cobrado um aluguel. Perfeito, perfeito. Também acredito nisso profundamente. Então, as pessoas se identificam muito com seus corpos. Falam, eu estou com fome, eu estou com sede, eu estou cansado, eu estou exausto. Mas quem está exausto não é você, é o seu corpo. Eu trabalhei no SAMU, dando plantões diários e dando plantões noturnos, finais de semana. Eu trabalhava 40 horas no SAMU, mais 20 horas na Secretaria de Saúde e mais 20 horas no tribunal. Ainda tinha um consultório. Isso até 2 anos atrás. Porque eu me aposentei da Secretaria de Saúde no SAMU, na área de saúde mental. Existe no SAMU aqui do DF uma unidade de saúde mental, cara, que é fantástico. As pessoas que estão em luto, a pessoa que acabou de perder uma pessoa que está lá enforcada, está lá, fez uma overdose, está na sala, a gente atende a família, entendeu? Bom. Muito bom, né? É muito bom. Isso só tem em países de primeiro mundo, como Portugal, Espanha, Holanda, Estados Unidos. E o Brasil tem essa possibilidade. A gente não pode deixar esse tipo de serviço desmoronar, como já está em fase de extinção, por falta de profissionais. O SAMU sobrevive ainda com essa unidade de saúde mental, mas eu soube que tem pouquíssimos profissionais. Antigamente a gente tinha um para cada plantão durante a semana. Era constituído de um médico, de um assistente social e de um enfermeiro, que ia na casa das pessoas quando elas acionavam o 92. É fantástico. Adorei trabalhar. Eu botava aquele uniforme, 30 anos saindo das minhas costas, me tornava um garoto. Pois é. Não importava se era de dia, se era de noite. O cansaço do dia desaparecia. É verdade. Porque a vontade de ajudar o próximo estava ali presente. Quando você está com seu netinho, sua netinha, acabou o cansaço. Se ela correr, você vai correr junto com ela, vai brincar, vai jogar futebol com seu neto, você vai fazer tudo. Porque há uma energia renovada no amor. Quando a gente tem amor ao próximo, tudo se renova. O amor tudo pode. O amor, ela remove o cansaço, o pecado, remove o medo, remove tudo. É fantástico. É uma força mobilizadora incrível, né? Exatamente. Bom, doutor Alexandre, talvez uma questão para conceituar, porque
são conceitos que estão aí, mas as pessoas não entendem direito. Então seria bom se eu puder esclarecer aí, porque existe o transtorno considerado transtorno somático, existe doença psicossomática, né? Exatamente. Dentro disso, o que é que você podia esclarecer para o nosso público aí? Diante da concepção grega mais simples que a gente tem de corpo, alma e espírito, na teosofia a gente fala de vários corpos, né? Corpo físico, duplo etérico, prana, corpo emocional, corpo mental, corpo causal, e depois o espírito, que é Atma, Buddhimana. Não vamos entrar nisso. Sim. Vamos entrar no corpo, alma e espírito. Como o Paulo, que foi um grande iniciado, que espalhou o cristianismo pelo mundo todo, concebeu. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, não dá para dissociar um do outro. Por exemplo, se eu tivesse vindo para cá e tivesse tropeçado e quebrado um dente, seria um transtorno somático. Mas eu não teria condição de dar uma consulta, não teria condição de dar uma entrevista, não teria condição de participar desse podcast, porque a dor acabaria com o meu emocional, acabaria com o meu clima mental até de raciocinar. Ou seja, um efeito de um transtorno somático tem implicações no psíquico. E também existem doenças que começam no psíquico e acabam no somático, que são as doenças psicossomáticas. A ansiedade atrapalha o estômago, causa gastrite, depois úlceras, e até pode formar um câncer. Né? Tristeza, como diz a medicina tradicional chinesa, afeta o pulmão e o intestino grosso. Então começou no psicossomático e vai para o somático. Exatamente. É isso? Elas transitam do somático para o psíquico, do psíquico para o somático. E o espiritual? O espiritual, ele é acima disso tudo. O espiritual é uma zona de paz, de tranquilidade. Ele é o grande observador, é o vigilante silencioso. Ele está aprendendo com todas essas coisas. Ele está além do bem e do mal, além do ruim e do bom. Ele está além da tristeza e da alegria. O espiritual é o espírito imortal. Ele está aprendendo. Porque o espiritual, ele se encarnou no físico, depois, como mineral, ele ascendeu a planta, depois no reino vegetal, mineral, animal, e finalmente ele floresce no homem, onde ele tem a alma individual. Né? Então nós somos um produto da evolução divina. Tudo é divino, segundo a teosofia. Então, a alma do homem é imortal. E seu futuro é de infinitas possibilidades. Nós somos apenas um elo nessa semente. Eu acredito que a gente vai se tornar um Buda, um Jesus, um Cristo, porque estaremos numa etapa super-humana daqui a alguns milhares de anos. Certo. Porque continuamos evoluindo. É como disse o Buda, quando ele se iluminou. Maravilha das maravilhas. Todos os seres humanos são Budas. Nós somos Budas em formação, Budas em potencial. Nós somos Cristo em potencial. Cristo em vós, a esperança de glória, como está escrito no Novo Testamento. Então, nós temos que desenvolver essa capacidade crística. E a capacidade crística é a capacidade de amar o próximo, de se entregar, de cuidar da natureza, que também é divina, que faz parte, que é uma extensão de nós. Sem a natureza, a gente não sobrevive. Então, o verdadeiro espiritualista é um ecologista em potencial. Ele tem que trabalhar para cuidar da humanidade. Ele tem que trabalhar para cuidar da natureza. Ele tem que cuidar das crianças, tem que cuidar dos jovens, tem que cuidar dos animais, que hoje em dia a gente sabe que são seres muito sacrificados. E a gente sabe que a alimentação vegetariana, principalmente a alimentação vegana, é a mais indicada para a longevidade. Eu, por exemplo, já sou vegetariano há 46 anos. E agora, de uns meses para cá, me tornei vegano. A quantidade de energia que eu sinto hoje, a vitalidade que eu sinto depois de me tornar um usuário só de alimentos estritamente vegetais, sem uso de alimento animal, é fantástica. A gente sente um incremento muito grande. Existem grandes esportistas que são veganos. Né? Isso não quer dizer que de vez em quando eu não como um pedacinho de queijo, não como um ovo numa festa. Eu não sou um vegano estrito. Radical. Eu não gosto de nada radical. Eu também não. Pois é. Agora, eu sou radical em relação à carne. Eu não como nenhum alimento que vem nem do peixe, nem do frango, do pato, do boi, do porco. Eu não como nenhum alimento cárneo. Agora,
eventualmente, né, a gente come um pãozinho de queijo que ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Alexandre, essa sua, vamos dizer, visão espiritualista, que eu concordo, né? E que eu acho que é por aí que a gente pode, de fato, trazer uma consciência maior, né, na nossa corpo, mente e espírito. Mas você falava inicialmente sobre a influência da parte psicológica no corpo e vice-versa. E na parte espiritual, naquilo que da espiritualidade, por exemplo, pode trazer de negativo? Doenças, por exemplo, um vazio espiritual, existencial. Como é que isso repercute também no processo de envelhecimento, em que pessoas ficam muitas vezes sem ter uma perspectiva de futuro, acha que a vida já passou e tal. Será que tem influência espiritual também? Sem dúvida, Arnaldo. Essa pergunta é excelente. Eu diria que existe o ser e o não ser. O não ser é aquele que está dormindo, que não está acordado, está deprimido, está usando drogas. Ele está inconsciente. Ele só vê o corpo envelhecendo, ele só vê as coisas sendo tiradas dele, ele só vê a parte ruim, a sombra da vida. Ele só está na parte sombra, ele não está na parte luz. Então, quanto mais ele está afastado da parte luz, mais ele está afastado do espírito. Então, as pessoas que são extremamente negativas, a política está ruim, a questão financeira está ruim, a política econômica está ruim, ele só vê a parte ruim das coisas. Exato. É como se fosse um rodamuinho. Nós estamos evoluindo. Às vezes o rodamuinho parece estar vindo para trás, mas na verdade ele está subindo. É uma espiral. Então não existe involução, só existe evolução. O que aparentemente parece uma coisa ruim, que tem muito mais seres encarnando, como diz o Dalai Lama, significa que tem mais mães cuidando desses filhos, fazendo com que eles atinjam a idade adulta. Existe muito mais amor no mundo, só que isso não dá ibope. Isso não aparece no jornal. Mas como encarnam mais pessoas, encarnam mais egos atrasados também. Então aparecem muito mais idiotas, muito mais fanáticos, muito mais pessoas que estão a provocar crimes, corrupção e uma série de problemas. Mas isso são problemas que a gente tem que enfrentar. Nós estamos ainda em evolução. E vão aparecer muitos egos atrasados que a gente tem que lidar com eles. Mas são nossos irmãos. Dentro deles, como você falou, está a centelha divina. Nós temos que ver o positivo dentro deles. Luz e trevas vão ter sempre, mas trevas é apenas ausência de luz. Um dia esses irmãos vão se iluminar e vão voltar para o lado. Mas quanto mais eles forem para parte do não ser, maior vai ser o caminho de volta também. Eles vão ter que retornar à luz, porque no não ser não tem nada, a não ser miséria e aflição. Acho que para mim está um desafio aí nesse contexto, que cabe para todo mundo, né? Cabe no geral, que é como que se amplia o nível de consciência das pessoas para esse papel da evolução que cada um tem, né? Somos seres espirituais, como já foi dito, seres espirituais vivendo a experiência humana. E estamos aqui não é por acaso, né? Tem toda uma conjugação de fatores e tal. E na medida em que o ser existe, ele existe para evoluir, né? Espiritualmente, ele precisa evoluir em sentido amplo. Aí o que eu percebo muito é que as pessoas, que eu tiro até por mim, por exemplo, na minha vida corrida, na doideira, eu sabia que estava fazendo o bem, fazendo o melhor de mim, mas nunca tinha parado para analisar num contexto maior, em termos de consciência, da evolução individual em si para a evolução dos outros, do mundo, fazer o bem, etc. Então, eu acho que tem um desafio muito grande aí, como é que se consegue aumentar essa comunicação para que seja mais percebida, no sentido de que cada um tenha a autorresponsabilidade, consiga entender, perceber que precisa evoluir, está aqui para evoluir de alguma maneira, e quanto mais ele evoluir, os frutos virão lá para frente, né? Aquilo até que você estava falando, que cada um de nós é a expressão, a centelha divina, está aqui, pode ser um Buda e tal, tudo isso vai depender do nível do seu plantio para chegar na colheita, né? Perfeitamente, Dátoli, eu concordo inteiramente com você. Somos seres humanos, seres espirituais em evolução, buscando experiência. Mas para quê?
para cumprir o nosso dharma, cumprir o nosso destino, cumprir a nossa missão. Sim. Existe uma frase que a Blavatsky sempre repetia, fala assim: ninguém é teu amigo, ninguém é teu inimigo, todos são teus instrutores. Então, isso é profundo. Nós temos que aprender com todos. Se a gente tiver percepção e discernimento, até a pedra vai nos dar sermões. Uhum. Então a gente tem que aprender com a pedra, com os vegetais, com as flores, com as crianças. Os animais? Com os animais, exatamente. Pô, eu aprendo a gente todo tem dia, que estar em contato com eles para poder apresentar. São nossos irmãos mais jovens. Mas eles têm muito que nos ensinar. E quando se fala ninguém é teu inimigo, ninguém é teu amigo, ninguém é teu amigo, ninguém é teu inimigo, todos são teus instrutores, você tem que aprender com você também, porque você tem que ser o seu próprio instrutor. Como disse o Buda, Siddhartha Gautama, seja uma lâmpada para si mesmo. Nós temos que ser uma lâmpada no mundo. E como disse Cristo, ninguém acende uma lâmpada e bota debaixo do armário, bota ela em cima de um lugar bem alto para que aquela luz possa se espalhar. Ninguém deve acumular conhecimento e não devolvê-la para a humanidade. Porque a humanidade, como disse a Blavatsky, é a grande órfã. Não tem mais pais aqui. Os nossos pais que nos deram esses corpos, o físico, o emocional, o mental, o energético, já foram embora. São grandes hierarquias criadoras. Exato. E nós estamos aqui por conta própria. Então nós temos que nos tornar pais e mães de nós mesmos e nos cuidar. Não importa o passado, Arnaldo, não importa o que aconteceu. Eu criei uma terapia muito simples para a pessoa enfrentar o passado. É chamado e daí. Tudo que eu perguntar, você fala e daí. Arnaldo, você gosta muito de falar de envelhecimento saudável, não é mesmo? Não, e daí? Entendeu? Dátoli, você está aqui conosco nesse dia falando sobre a sua capacidade de estar presente, de estar tocando, a vida depois de 70. Isso é maravilhoso, não é? Sim. E daí? Sem dúvida. Pois é. E daí nos mantém alegre. O e daí nos mantém coerentes. Pô, minha mãe morreu. E daí? Meu amigo me abandonou. E daí? Eu separei. E daí? Exato. E daí faz com que a gente relativize o passado. Eu tenho medo do futuro. E daí? Fobia de lugares fechados. E daí? Eu tomo remédio para depressão. E daí? Uma boa, doutor. Essa sua questão focal, questão focal, que fique aí na cabeça das pessoas, né? E daí, né? Exato. E se elas não usarem? E daí? É relativizar, mas que as pessoas pensem, e ao invés de falar sim ou não, parem para pensar e respirar e falem, e daí? E daí? Não é? Eu vou ficar só para fechar isso aqui, porque eu fico com um sonho, né? Eu tenho um sonho, eu quero fazer o meu melhor a partir de mim e tal, eu sei que eu tenho que ser o ator principal da minha jornada e para que haja transformação para fora, o mundo melhor, etc, etc. Eu tenho a minha cota, depende de mim e tal, isso eu tenho clareza. Mas fica além disso, que é o meu compromisso com a minha evolução individual, pessoal, espiritual, moral, etc. Mas fica um desafio aí. O mundo será melhor, muito melhor e tal, na medida em que essa consciência ampliar. Como é que a gente vai conseguir fazer essa ampliação? E em que velocidade? Bom, não sei. Mas espero que quem esteja ouvindo a gente também reflita sobre isso e pensa como que a gente pode levar essas mensagens para que cada um tenha essa consciência, né? Do ser espiritual que precisa evoluir e continuar evoluindo. Então, é isso aí. Alexandre, essa visão holística é muito interessante e essa terapia breve, hiper breve de e daí, eu acho que ela tem uma procedência assim e certamente nos traz reflexões. E eu queria te perguntar o seguinte, se no seu dia a dia você teve alguma experiência com tantos anos de psiquiatria em que você, após aplicar a medicação correspondente, após você dar o encaminhamento médico que fosse, vamos dizer assim, pertinente, se você viu algo que saiu fora da sua expectativa, ou seja,
já que a vida é tão complexa, o ser humano ele é único e não é facilmente ou dificilmente ele pode ser definido, como é que você traz alguma experiência de algo que aconteceu e de forma inexplicável? Tem muitas experiências. Nesses 42 anos de experiência em saúde mental, eu já vivi muita coisa, né, Arnaldo? Eu sempre pergunto ao paciente quem indicou. Quem indicou você? Porque é muito boca-ouvido, né? E uma vez eu perguntei para um paciente, quem indicou você? Ele falou assim, doutor, você não vai acreditar. Eu estava num centro espírita e o doutor Fritz disse que ia fazer o tratamento espiritual, mas aqui na Terra procurasse o doutor Alexandre Rosenwald. E por isso que eu estou aqui. Eu fui indicado pelo doutor Fritz. Como é que pode essa coisa acontecer? Coisa, Nunca né? pensei que tivesse um espírito Indicando você. indicando o meu consultório, mas aconteceu. Né? Muitas coisas acontecem, né? O poder da oração é fantástico. A primeira vez que eu fui para Israel, e eu tenho origem judaica, eu estive em Israel com 17 anos e depois com 52 anos, e pretendo, após essa guerra catastrófica que está acontecendo na faixa de Gaza e agora no Líbano, ter a oportunidade de um período de paz para que eu possa levar minha esposa a Israel novamente. Né? Eu ainda tenho essa esperança, que essa guerra acabe logo. Que assim seja. Minha mãe tinha muito medo de água e muito medo de altura. E eu ia, com 17 anos, o filho mais velho, o primogênito dela, atravessar aquele lago maravilhoso que é o Atlântico a 8 mil metros, 10 mil metros de altura. Então ela entrou em pânico e ela começou a orar fervorosamente e saiu dali com uma crise de pedra na vesícula. E foi internada tomando o famoso Baralgin daquela época, né? Certo. E eu não sabia, porque eu fui para o voo e só tinha jovens. Eram mais de 100 jovens que estavam indo para Israel para fazer a colheita das laranjas. A gente ficou no kibbutz 3 meses, colhendo laranja, grapefruit, trabalhando com galinhas, trabalhando no Hadaraocher, que é o refeitório, né? Você falava em hebraico, né? O R, eles têm 2 R's. O R com um R só e 2 R's, que é esse Hadaraocher. É muito interessante. O hebraico, o aramaico tem essas diferenças de entonação. E quando eu estava no meio do voo, o pessoal fazendo barulho, sambando, era um voo fretado, só tinha jovens. O avião trepidava tanto que não chegou na Itália, teve que reabastecer em Portugal, porque gastou mais combustível, porque era muito jovem fazendo barulho. E quando eu olhei para a asa do avião, tinha uma Nossa Senhora. Nossa Senhora estava na asa do avião. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sou de origem cristã. E tem uma Nossa Senhora na asa do avião, eu sei que não existe uma Nossa Senhora na asa do avião. E eu fiquei olhando aquela Nossa Senhora, cara, na asa do avião, durou uns 40 minutos. Eu fiquei ali sozinho. E eu tive a intuição que era a minha mãe mandando proteção para mim. Era o medo dela, a oração dela, que ela materializou exatamente uma Nossa Senhora como ela via nas igrejas católicas. Ou seja, nessa hora se pede a mãe do mundo para ajudar o seu filho. Quer dizer, a gente tem muitas experiências pelo qual a gente passa que a gente é protegido. Já pensou ser indicado por um Dr. Fritz? Que responsabilidade, cara. Né? Na época que eu fazia homeopatia, eu atendia crianças pequenas que vinham com infecções de garganta, cheio de placas amarelas. Eu passava a homeopatia, pedia para vir no dia seguinte, não tinha mais placa nenhuma. Como é que se explica isso? Não tem antibiótico na homeopatia. Às vezes eu aplico um ponto de acupuntura, a pessoa equilibrava. E é interessantíssimo como a acupuntura, que mexe com vibração, que mexe com energia vital, consegue equilibrar uma pessoa em pouco tempo, mas tem que saber aplicar. Porque a agulha é uma coisa invasiva, pode pegar um nervo. Isso. Pode pegar um órgão interno, né? Você, dependendo da localização da agulha, tem que ter expertise. Isso. Então, graças a isso, eu desenvolvi muitas expertises para ajudar o ser humano, não só com remédios chamados tarja preta ou tarja vermelha, que também utilizo na minha prática, mas também com homeopatia, com acupuntura, com fitoterapia. Então, por exemplo, para um TDAH, que você me perguntava antes da nossa entrevista, a gente pode dar um fitoterápico, a gente pode dar um tarja vermelho antes de dar um anfetamínico, como a Ritalina e o Venvance. Então, a gente aumenta
o nosso espectro de terapia, porque o médico ele tem que fazer o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento. Quanto mais ele faz um diagnóstico baseado não só na medicina ocidental, mas também na medicina oriental, através do pulso, através da íris, através da face, através da auriculoterapia, da observação da orelha, que você pode observar, a orelha é um feto invertido, tem a cabeça, tem o tronco, tem os órgãos internos. Você pode aplicar as agulhas e obter um resultado fantástico. Vendo o ser humano como um todo, né? Exatamente. Quem que é o pai da medicina? Hipócrates, né? Ele dizia que você não tem que atacar a doença, e sim você tem que ver o doente, né? Como um todo. E aí você traz também essa questão espiritual, ajuda que vem não só de todo esse ferramental médico, científico, mas também da questão espiritual inexplicável. Dr. Fritz fazendo indicação do Dr. Alexandre Rosenwald é algo que não há como a ciência explicar, né? Mas essa amplitude de visão é fantástica, né? Eu vou contar um caso aqui também que é muito interessante. Eu trabalhava com alcoolismo e drogas lá no Hospital do Guará, quando ele era o posto de saúde do Guará. E uma amiga minha, que é psicóloga, me pediu para tratar o pai dela. Falou assim, olha, meu pai é alcoolista, ele já está com cirrose. Ele está todo amarelo, ele está com icterícia. E eu tenho medo de perder meu pai. Mas tem uma coisa, ele não gosta de médicos, ele tem horror ao hospital, ele tem medo de UTI, ele tem medo de injeção, de introdução de cânulas, de tudo. E eu sei que esse vai ser o fim dele. Você pode me ajudar em alguma coisa? Eu falei assim, mas se ele não gosta de médico, você está chamando um médico para tratar? Não, eu estou desesperada. Aí eu cheguei na casa dele, ele deitado na cama, já meio cambaleante, falou assim, doutor, poupe suas palavras. Já sei o que você vai falar, que eu tenho que parar de beber, que eu tenho que adquirir uma vida mais saudável. Eu falei, não, eu vim aqui para dizer que o senhor beba, mas beba muito. Porque se o senhor não beber, continuar bebendo essa quantidade que o senhor está bebendo, o senhor vai ser internado na UTI, vai ser entubado por aqui, vai tomar aqui. Então, na hora que eu comecei a descrever aquele ambiente hospitalar intensivo, ele foi ficar verde, amarelo, azul. E a minha amiga ficou atordoada, mandando eu beber demais. Aí depois ela falou assim, você é louco? Eu falei assim, eu não tinha outra coisa a fazer. A intuição me mandou fazer isso. E depois a vida nos levou para cada um de um canto, para outro. 20 anos depois, eu encontro ela na rua, ela vem e me deu um abraço apertado. Alexandre, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu? Depois daquele dia, meu pai nunca mais bebeu. Caramba. Ele ainda durou 10 anos. A cirrose matou ele. Uhum. Ele já estava ele já tinha cirrose. Não perdeu. O fio dele está destruído. Mas ele ainda viu as netas crescerem. Dos 70, ele chegou até os 80. Olha só. E morreu em casa, sem precisar passar numa UTI, no hospital e nada. Morreu em casa dormindo. Você me deu mais 10 anos de vida do meu pai. Mas essa terapia, eu não posso empregar em qualquer pessoa. Se eu falar isso na faculdade de medicina, vão dizer que eu sou louco, mandar o cara beber até morrer, mas deu certo para ele. Eu usei a intuição. O médico tem que saber usar a intuição no momento certo. Claro que eu não posso dar isso como receita de bolo para ninguém, claro. Mas naquele caso foi muito bem empregado. E foi a intuição? Foi a intuição. Olha só. A intuição está acima do mental e do emocional. É o corpo búdico. É da onde vem exatamente o impulso para a gente fazer o que é certo, o que é correto. E nunca erra. A intuição nunca erra. Se você não seguir a tua intuição, você pode ter certeza. Seguir a minha mente estava errada, porque a mente mente. A intuição não. Pois é. Não, existem várias pesquisas. Eu andava pesquisando até para o mundo corporativo, para decisão de líderes empresariais. Tal. Aí tem uma série de pesquisas que mostram, feitas por universidade, tipo Harvard e outras tantas, que mostram o nível de precisão das decisões que foram tomadas com intuição e comparado, inclusive, com aquelas com base na mera racionalidade. Mostrava o nível de assertividade das decisões com base em intuição. Olha só. Isso, existem inúmeras pesquisas. Aí, sim, a intuição é fantástica. Nós estamos fadados a desenvolver a intuição na nova raça, na nova etnia que vai aparecer, na nova humanidade que vai aparecer na Terra. A Sociedade Teosófica, a Teosofia, Blavatsky, Leadbeater, Annie Besant, que hoje está comemorando seu aniversário, que foi uma das presidentes da Sociedade Teosófica, e eu rendo homenagem à grande
Annie Besant, que tem vários livros maravilhosos, fala da nova humanidade da intuição, onde a gente vai desenvolver a clarividência, onde a gente vai desenvolver a capacidade de ver o lado espiritual das coisas. E o lado espiritual faz os sábios serem muito engraçados, alegres, não é? Por exemplo, um monge que tinha clarividência estava vendo uma mãe acalentando seu filho e expulsando um mendigo que estava pedindo dinheiro. E ele começou a rir. Começou a rir, e falou assim, por que você está rindo? Ela falou assim, porque você está amamentando o seu pior inimigo e mandou a sua mãe da vida anterior embora, que era o indigente que estava te procurando. Ou seja, a gente não tem noção de quem são as pessoas. A gente não sabe o karma que a gente está nessa vida. Então a gente tem que ser muito humilde e tem que ter amor a todos e tratar todos bem. Não importa se é amigo ou inimigo. Como eu falei, ninguém é teu amigo e ninguém é teu inimigo. Todos são teus instrutores. E o karma está te ajudando a ser uma pessoa melhor, como você falou, Clóvis. Nós estamos aqui para ser o protagonista da nossa vida. Nossa vida, claro. E a gente tem que fazer o melhor sempre. Não importa quem for que estiver do nosso lado. Ok, doutor Alexandre, mas que bom, o papo está indo muito bem. A gente está passando por pontos muito importantes aqui para o nosso público. E existe, assim, uma coisa que eu queria ouvir a sua opinião. Dentro do campo da espiritualidade, como a gente está falando muitas coisas da espiritualidade, como podem contribuir, como isso pode vir em contribuição para as pessoas, porque a gente sabe que existe um medo muito grande de envelhecer, de envelhecimento, de dependência, né, de perda de memória, etc. Isso é real, é fato, até pesquisas mostram. E principalmente a gente nota um despreparo muito grande das pessoas em relação ao momento final, ao momento da passagem da vida terrena aqui, da vida física, né? Então, como que a espiritualidade, como você vê, pode ajudar? Ótima pergunta, Dátoli. Realmente, a morte é uma passagem. Vem à noite. O que se deterioram são os corpos. Todo mundo tem medo de morrer. O medo de morrer é o medo mais comum da humanidade. Depois é o medo de enlouquecer, o medo de ficar inválido, o medo de ficar numa cama, ficar numa cadeira de rodas. Mas quem se deterioram são os corpos. A consciência continua imortal. A cognição e a volição da pessoa continua através da passagem da morte. Então, muitas pessoas têm medo de se desligar, como você falou, do seu próprio corpo físico, da sua emoção e do seu mental. Mas nós somos muito mais do que isso. Isso já aconteceu milhares de vezes. Né? Depois da morte existe a vida, e depois da vida existe a morte. São ciclos, como a inspiração e a expiração. Exato. Você inspira, expira, inspira, expira, você morre, vive, vive, morre. E assim os ciclos da vida são eternos. Diz uma antiga passagem oriental que entrarás na luz, mas nunca tocarás a chama. Isso é muito bonito, é poético, porque nós vamos viver milhares de vidas ainda. Nós vamos viver além da etapa humana. Nós vamos nos tornar mestres de sabedoria, futuros Budas, futuras hierarquias criadoras, futuros logos solares que vão criar mundos como esse que a gente está vivendo. Esse logo solar, que esse sol que nos ilumina, é apenas uma consciência maravilhosa. Um Deus, como diz os gregos, um logos. Ele tem uma consciência infinita, onde está toda a mente criativa da humanidade. A mente divina está lá. E nós usufruímos dessa energia, dessa mente, para nos tornarmos cada vez seres mais evoluídos. Não temos que ter medo da morte. Como o Arnaldo falou, quem tem medo da morte já morreu. Já morreu. Está vivo, mas está morto em vida. Não está aproveitando, não está usufruindo. Olha que maravilha, nós estamos num planeta azul que em milhares de quilômetros, de anos-luz, não existe um planeta como o nosso. Certamente devem haver inúmeros planetas como o nosso, porque existem quatrilhões e quatrilhões de planetas nesse sistema galáctico que a gente está vivendo. Exato. E existem bilhões e trilhões, quatrilhões de galáxias. Então, certamente existem muitos outros seres que vivem em planetas como o nosso, mas serão humanidades talvez diferenciadas, mas com a consciência igual à nossa. Tem um corpo, mente e espírito. Nós não precisamos ter medo da morte.
Temos que ter medo de não vivermos a vida. Exatamente. Quando você fala dessa forma mais cósmica, né, eu acho assim, realmente a nossa evolução vai passar por aí. Mas eu fico imaginando nesse mundo que estamos vivendo, em que, de certa forma, está havendo uma certa desconstrução. Né, desconstrução de pilares como a família, valores, né, o individualismo exacerbado, o hedonismo. Né? Então, a salvação vem, talvez, num plano mais geral, mas para uma pessoa que está envelhecendo e que tem que tratar de si mesmo. Como é que você vê essa, vamos dizer, evolução? O melhor seria alienar de todo esse processo que talvez esteja trazendo ansiedade, uma certa preocupação, ou voltar-se para si e fazer o processo de autoconhecimento já visando a passagem que virá. Que é inevitável. Exatamente isso, Arnaldo. Mas tem que ter o desapego também. Sem ter o desapego das posses materiais, do próprio corpo, das próprias emoções, das próprias opiniões, ele não evolui. Porque, como disse Pitágoras, só sei que nada sei, não é? Então a gente tem que abrir Sócrates, mão. Né? Sócrates, desculpe. Foi Sócrates que disse. Desculpe. Eu me enganei. Sócrates disse, né? Só sei que nada sei. Então a gente tem que abrir mão das nossas crenças, das nossas opiniões, para ir aberto para o novo, que a gente não sabe o que virá. Né? Nessa vida, vai ser a primeira vez que a gente vai enfrentar a morte. Mas temos que enfrentá-la com dignidade. Não é? Existe a medicina que cuida dos efeitos paliativos, que ajuda a pessoa a fazer essa transição. Mas ela não pode ir com medo, porque o último pensamento é que vai levar a pessoa para onde ela está desejando ir. Se ela está com medo, se ela tem assim, uma crença que aquilo é o fim, vai ser o fim para ela. Ela vai ficar totalmente inconsciente após a passagem. Então, para que a gente possa rever os nossos seres queridos que já foram, que a gente possa entrar naquele túnel de luz que as pessoas têm na experiência de quase morte, vão ver que a vida continua. Os maçons, né, que a gente estava falando aí de Beza, foi uma maçom, foi uma mulher. Existe a maçonaria mista, né, que aceita homens e mulheres, fala que a morte é uma ilusão. A experiência da morte, ela tem que ser feita em vida. A cada momento nós estamos morrendo. Desde que nascemos, nós estamos morrendo. A cada momento nós estamos morrendo. E temos que morrer para o aqui e agora, para que um novo momento possa acontecer. Krishnamurti falava, temos que morrer a cada momento. A morte e a vida são as duas faces da mesma moeda. A gente tem que morrer para o passado a cada momento. Esse momento aqui foi maravilhoso, mas já vai passar. E nós já estamos no novo momento. Temos que surfar a onda do aqui e agora. Temos que estar despertos, porque a consciência continua, mas o momento passa. E aproveitando até um gancho aí da sua fala, a situação de quase morte, por exemplo. A gente sabe que existe, muita gente já passou, eu inclusive já conversei com pessoas que passaram por essa situação, mas as pessoas até evitam falar sobre isso, para muita gente é desconhecido e tal. Como é que o senhor vê isso? Eu vejo como uma coisa muito interessante, que tem que ser melhor estudada. Tem muitos médicos materialistas que dizem que o cérebro com hipóxia produz alucinações e delírios. Mas a mesma experiência está sempre presente nas pessoas. Elas veem um túnel, no final tem uma luz, elas veem os entes queridos. Muitas vezes entes queridos falam, você tem que retornar, você tem ainda uma missão a cumprir nessa terra. Eu fico até arrepiado quando ouço isso, porque as pessoas sofrem uma transformação muito grande de vida. Elas dão uma guinada. De materialista, elas se tornam espiritualistas, por causa desse fenômeno. É verdade. Só quem viveu através de um AVC, através de uma experiência de morte mesmo, em que teve que ser ressuscitado, e hoje cada vez mais isso acontece, por causa dos meios de ressuscitação. A pessoa pode ficar 5, 10, 15, 20, 40 minutos aparentemente morta, mas o cérebro ainda está funcionando. E através dos meios de reanimação, ela volta à vida, e todas têm uma experiência muito similar. Não é?
Elas veem os entes queridos, elas veem anjos, elas veem um se túnel, vê lá de cima, fora vendo do lá, corpo, fora do mostrando corpo, que a gente não é o corpo, tem uma experiência real de que ela não é o corpo, ela vê toda a experiência e ela está em paz. Ela está tranquila, não tem ansiedade, não tem medo, não tem nada. Isso é muito importante. Ok, é um fenômeno. É um fenômeno muito interessante. Você tocou numa coisa importante. A pessoa se vê fora do corpo, ela se desidentifica do corpo físico. Ela passa a ser outra pessoa. Ela passa a ser outra pessoa. Passa. E eu, inclusive, eu li um livro até de um médico, um cardiologista famoso dos Estados Unidos, só sobre isso aí. Na época, fiquei muito impactado. Legal. Fiquei muito impactado com isso. E tal, mas de uma maneira geral, as pessoas não falam. Por isso até que eu peguei o gancho para Não, foi muito interessante. Essa observação é muito interessante. Porque muito poucas pessoas, em proporção da humanidade, têm essa experiência de quase morte. A pessoa tem que ter um AVC, a pessoa tem que ter um derrame, né, como se diz, um AVC, um infarto, ou tem que ser reanimada e tem que voltar à vida com as faculdades preservadas para poder relatar aquela experiência. Eu acho que a gente já pode ir encaminhando aí, depois desse papo super agradável aí com o Alexandre. E eu queria talvez pedir aí que você fizesse as suas palavras finais para quem está nesse processo de envelhecimento e que está já avizinhando essa passagem. O que é que você gostaria de transmitir com toda a sua experiência, sua bagagem de vida e de profissional para essas pessoas em termos de como elas conduzirão esses últimos, que podem ser talvez até os melhores anos da própria vida? Como que você diria para eles? Eu acho que essa é uma mensagem de esperança que a gente tem que dar. Nós estamos na época da colheita. Nós semeamos, nós trabalhamos, nós cultivamos e agora estamos colhendo. E vamos receber os nossos netos, os nossos bisnetos, vamos receber toda a experiência que a gente trabalhou, e a gente não pode ser covarde. A aposentadoria não é um recolhimento do mundo, é apenas deixar de trabalhar no emprego e poder fazer aquilo que você gosta. Isso. Você pode trabalhar comunitariamente, você pode ser um voluntário num asilo, ou numa escola, ou num hospital, você pode trabalhar em função dos outros, você pode até mudar de trabalho, ser um coach, ser um orientador espiritual, pode fazer muitas coisas. A vida está aberta com infinitas possibilidades, né? Pode fazer dança, pode fazer hidroginástica, pode ir no clube, pode aumentar o seu lazer, pode fazer ginástica, pode ir para academia, pode correr. Tem pessoas que estão correndo com mais de 100 anos de idade. Exato. Então, hoje, o futuro está se alargando. Com a genética também, com empregos de modificação genética, nós vamos poder ultrapassar facilmente a barreira dos 120 anos, que parece ser uma barreira que os judeus já falavam, né? Viva até os 120. Já tem pessoas que vivem 126, 127 anos. E pode ser que a gente se torne até bicentenário, como naquele filme, né? Do Robin Williams, né? Não me lembro. Que falou do homem bicentenário. Ou seja, existe essa possibilidade da gente reprojetar, não só transplantar, mas podemos, através das células-tronco, ter órgãos completamente novos. A ciência está nos apontando que a gente pode ter uma vida milenar se a gente se cuidar bem. Dizem que os grandes seres que tomavam o elixir da longa vida viviam 400, 500, 600 anos. Quem sabe a gente não pode alcançar isso? Quem sabe a gente chega lá, né? Quem sabe? Alexandre, essa oportunidade também seria muito útil para você divulgar um pouco do seu trabalho em redes sociais, se você tenha alguma coisa específica que você gostaria de transmitir para o nosso grupo de pessoas que já tem cerca de 1.600 pessoas que fazem parte do nosso canal. O que você poderia, talvez, divulgar do seu trabalho? Bom, eu trabalho no Tribunal de Justiça e tenho meu consultório. Eu atuo como psiquiatra na área de saúde mental, mas sou um psiquiatra que atua com doses mínimas de valor máximo. É como se você tivesse uma janela em que você tivesse a hipodose e a overdose. Eu tento estar perto da hipodose, dando sempre doses pequenas de valor máximo. Como disse o Clóvis, ele usa pequenas doses de própolis e ele se sente muito bem, não precisa usar 35 gotas. Ele usa 15 gotas, ele usa 10 gotas, talvez numa outra pessoa até 5 gotas sejam necessárias. Assim eu uso os remédios alopáticos. E uso também os remédios homeopáticos, fitoterápicos, que associados dão um grande bem-estar para a humanidade.
Eu estou no Instagram como Dr. Rosenwald e tem a minha clínica no Instituto de Neurociências de Brasília, cujo telefone é 3548-8113. As pessoas podem fazer ou entrar através da internet incb.com.br. E a INCB? Instituto de Neurociências de Brasília. De toda maneira, na descrição do vídeo, a gente vai colocar os seus endereços lá também, os contatos. Reforço, porque aí quem estiver assistindo depois e quiser fazer contato, vai procurar. Mas de toda maneira, então, eu queria, antes da gente, o encerramento final, só falar para as pessoas que estão nos acompanhando aí, que não deixem de participar, né? Sabe, sua participação, curtindo, e comentando principalmente, né? Fazendo comentário, que essa interação é que dá riqueza, dá não só de feedback, mas dá também a motivação para a gente seguir e tentando buscar cada vez mais informações de valor para que possamos seguir a evolução que tanto falamos aqui, né? Obrigado, doutor Alexandre. Até uma próxima. Ficamos honrados com a sua presença. É isso aí. E cada uma das pessoas que nos ouve, que possam fazer aquela declaração ali, que é o título, vamos dizer, o subtítulo do Longevidade Cast, estamos envelhecendo, de fato, está sendo bom? Como que você está conduzindo essa fase da vida? Com qual nível de disposição, de alegria, entendendo que o processo de deperecimento gradual do corpo é inevitável, mas olha, quanta coisa boa pode ser feita. E hoje essa conversa com o Dr. Rosenwald foi muito interessante, que ele nos descortinou aspectos muito amplos da espiritualidade e tal. Então, muitíssimo obrigado, Alexandre, e estaremos sempre abertos aqui à sua participação, que foi muito útil. Eu que agradeço, foi meu primeiro podcast, mas já estou viciado, já vou querer vir de novo. Eu agradeço muito a vocês, Dátoli, Arnaldo, meu amigo pessoal há mais de 20 anos. Já conhece. Então, eu queria agradecer essa oportunidade e sempre que eu puder ser útil, voltarei aqui para dar novas dicas para os nossos ouvintes e seguidores aqui do envelhecimento saudável. Ok. Muito obrigado. Namastê. Obrigado. Namastê.